Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou o Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre fundos imobiliários, ações e outros investimentos. O vídeo de hoje é um vídeo do quadro Fundo a Fundo, onde eu pego um fundo imobiliário e tento analisar ele mais detalhadamente e trazer aqui essas informações para vocês. Lembrando que isso não é uma indicação de compra ou de venda, não é uma recomendação de investimentos. E hoje a gente vai falar do HFOF, o fundo de fundos da Red. Foi um fundo aí bem pedido pelo pessoal, mas antes da gente ir para o vídeo em si, você já sabe o que é que você deve fazer, que é comentar lá embaixo qual deve ser o próximo vídeo, o próximo fundo imobiliário que eu devo trazer aqui para esse quadro, para analisar melhor para vocês. O pessoal já pediu bastante o HGRE, vai ser um vídeo que eu vou fazer, mas comenta aqui embaixo qual vocês querem que eu traga também. Dá uma olhada também na playlist do quadro Fundo a Fundo, vou deixar aqui no card e também na descrição, que eu já falei sobre alguns fundos, talvez o que você queira já tenha lá. E se você curte fundos imobiliários, curte investimentos, curte também esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. 80% do pessoal que está me assistindo aqui não é inscrito e isso ajuda pra caramba a gente. Mas vamos lá falar sobre o HFOF ou HFOF, não sei como é que você chama. Quando a gente vai pegar os números dele, só dando uma visão geral, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço dele está R$ 112,30. Ele distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield equivalente a 8,88%, o que é muito bom, é muito alto para os níveis de juros que a gente está tendo agora. E também, em comparação a outros fundos imobiliários, outros fundos de fundos, é um fundo que tem um histórico aí de distribuir bons dividendos e por isso que o pessoal gosta dele. Só que o valor da sua cota patrimonial, lembrando que o valor patrimonial de um fundo de fundos são os próprios fundos que ele possui no seu portfólio, na sua carteira de investimentos. Isso é fácil de medir, não é como os fundos de tijolo, que precisa ser feita uma avaliação dos imóveis, é feito somente uma vez por ano. Então, todo mês, esse valor patrimonial dos fundos de papéis, eles são ajustados. E aí, o valor patrimonial do HFOF está em 88. E aí, o valor patrimonial do HFOF está em 81. E aí o valor patrimonial do HFOF está em R$ 98,97, o que dá pra gente um PVP de 1,3. Só com isso, só com essas informações, se eu fosse investir, lembrando que isso não é nenhuma indicação de compra ou de venda, mas só com essas informações, se eu fosse passar a investir no HFOF, eu não entraria. Eu tenho por estratégia evitar fundos de papéis, fundos de fundos ou fundos de CRIs que tenham o seu PVP maior do que 1,08, maior do que 1,1. Isso porque, como eu já disse, a cota patrimonial é o que o fundo tem lá dentro dele. Se eu estou comprando um valor de mercado muito acima da cota patrimonial, eu estou pagando mais caro e esse valor dessa cota provavelmente no longo prazo não vai ser corrigido, ela não vai valorizar. E aí eu estou pagando um preço maior do que o que ele vale. Tem gente que aceita pagar um pouco mais caro porque o fundo distribui mais e aí quando você pega o valor de mercado e o dividend yield, alguns investidores acham que isso compensa. Eu não acho, mas é uma questão minha. Mas vamos voltar para o HFOF. Ele tem 56 mil cotistas, é uma base excelente de cotistas. A gente não vai ter problemas com liquidez nesse fundo. A sua taxa de administração, que inclui a taxa de gestão, é de 0,6%. O valor de mercado do fundo é uma taxa relativamente baixa, com o que a gente está acostumado aí no mercado com taxas maiores. E ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IFIX semestralmente. E aí é um ponto positivo para mim. Eu acho que o fundo de fundos realmente deve ter como benchmark, como comparador o IFIX, já que a carteira deles são outros fundos. E aí batendo o IFIX, nada mais justo do que a gente pagar, remunerar o gestor por esse resultado a mais que ele entrega para o cotista. Uma coisa que chama a atenção também nesse fundo é o seu patrimônio líquido. Ele está com patrimônio líquido de 2,2 bilhões de reais. Então ele está hoje como um dos maiores fundos do mercado, dos maiores fundos de fundos do mercado. Isso porque ele incorporou o TFOF, que era um fundo também da Red, e aí ela uniu todos os fundos de fundos que ela tinha. Para quem gosta de investir em fundos de fundos, para quem está iniciando nos investimentos, eu recomendo que leiam os relatórios, porque eles falam sobre a macroeconomia, o que é que está acontecendo no país. Então é uma leitura interessante para o investidor iniciante se acostumando com os termos, e realmente se informar sobre o que está acontecendo na economia. A gente pega a carteira quando a gente vai analisar a carteira, o portfólio do HFOF, a gente vai ver que ele tem 97% em fundos imobiliários, 3% em caixa, para ele aproveitar aí alguma
alguma distorção no mercado, que ele veja, que ele entenda que tem algum fundo lá mais barato, ele vai lá e compra para vender mais caro. Ele também tem essa estratégia, além do ganho com a renda, com a distribuição dos fundos que ele possui, ele tem essa estratégia de ganhar também com ganho de capital. E aí por isso que ele realmente consegue entregar resultados, distribuir dividendos acima da média. E aí quando a gente vai olhar as estratégias, eu estou com o relatório do mês de julho, não saiu ainda de agosto, e essa estratégia vai mudando de mês a mês, ele vai ajustando um pouquinho ali, um pouquinho. Mas com a última informação que a gente tem, ele está lá com 57% numa estratégia focada unicamente em renda, ou seja, receber a distribuição dos fundos que ele possui e repassar para o cotista, mas ele tem 25% para renda e ganho de capital, então ele fica lá revezando, aproveitando uma oportunidade de valorização dos fundos, e aí quando ele acha que atingiu lá o preço-alvo, ele vende e aproveita enquanto o fundo não valoriza para ficar recebendo os dividendos. E tem 18% em estratégia focada somente em ganho de capital, que é quando ele compra mais barato, vende mais caro, embolsa o lucro e distribui para o cotista. Quando a gente olha por segmentos, a gente vai ver que metade é lajes corporativas, escritórios e logística industrial. E aí a gente tem também uma parte considerável, 20% na parte de imobiliários, que é isso, 15% em shoppings, 8% em agências. Então, como a gente pode ver, é uma carteira bem diversificada nessa parte de segmentos. Quando a gente vai olhar os fundos individualmente, e aí isso é uma coisa que eu não diria que me preocupa, mas que me deixa um pouco desconfortável nos fundos de fundos, é que eles vão lá e conseguem investir nos fundos da própria gestora. E isso abre a possibilidade, não estou dizendo que é o que acontece, mas isso abre a possibilidade para um conflito de interesse. Mas essa possibilidade ela é permitida por assembleia. Então, se a assembleia permitiu que o fundo da própria gestora possa investir em outros fundos dela, quem sou eu para dizer que ele não deve? Mas realmente é uma coisa que me incomoda. E a gente já tem que a principal posição desse fundo é justamente o fundo de logística da rede. Novamente, não estou dizendo que isso aqui representa um conflito de interesse, que ele está fazendo isso aqui com alguma intenção que não seja trazer o melhor benefício para o cotista. No mês de julho, o fundo distribuiu 50 centavos, foi um resultado abaixo do que ele já vinha distribuindo, bem abaixo, ele distribuiu lá da casa dos 70 centavos para cima. E aí quando ele distribuiu 50 centavos, pegou muita gente de surpresa, o pessoal queria entender o que era que estava acontecendo, e ele também já adianta que para os próximos 6 meses ele estima que as próximas distribuições vão ser nessa casa dos 50 centavos. E o porquê disso, né? Lembrando que ele conseguia distribuir um resultado acima da média com essa parte do ganho de capital. Compra mais barato, vende mais caro. E desde o começo de junho, mais ou menos, o IFIX vem andando de lado, ele deu uma quedazinha, depois subiu. Mas quando a gente abre mais o gráfico, ele vem andando de lado. Está tendo agora uma nova temporada, vamos dizer assim, de novas emissões de cotas, o que tende a diminuir o preço dos fundos imobiliários. Pode ser agora que ele consiga aproveitar novas oportunidades, comprar um pouquinho mais barato, vender mais caro. Mas quando a gente pega no geral, os fundos imobiliários estão andando de lado. E aí a gestora, na minha opinião, que ele não fala isso, mas aí ele já está especulando um segundo semestre de 2020 com os fundos imobiliários estagnados, o que limita aí os ganhos deles dentro dessa parte de ganho de capital. Mas ele diz que ainda assim, ainda distribuindo 50 centavos, ele consegue distribuir dividendos competitivos lá dentro dos seus pares. Quando a gente pega o valor da cota de hoje e transforma isso em dividend yield, se eu fosse comprar hoje, eu ia ter lá um dividend yield mensal de aproximadamente 0,44%, que pessoalmente para mim não é tão agradável, não é tão atrativo. Se você investe no HFOF e conseguiu comprar ele mais barato, se o seu preço médio é mais barato, talvez esse dividend yield, seu dividend yield on cost, fique mais atrativo. Para mim não fica nesse valor de 0,44. E não é sendo exigente, ainda quando a gente compara com o CDI, é um dividendo mensal bem atrativo, mas lembrando que comparando com o CDI, a gente tem fundos imobiliários hoje que conseguem distribuir mais do que isso, claro, apresentando talvez um risco um pouco maior. Mas eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês a respeito desse fundo imobiliário, se vocês gostam do HFOF, se investem nele, se está aqui pesquisando para procurar investir ou está tentando se atualizar a respeito dele. Comenta lá embaixo para mim, eu quero saber. Nos vídeos do quadro Fundo a Fundo, eu costumo dizer se invisto ou não no fundo em questão que eu estou falando. E aí vou dizer
pela última vez que nesse fundo imobiliário, no HFOF, eu não invisto. E não é nada realmente contra o fundo, não é que eu não goste da gestora nem do fundo. É só porque não invisto mesmo, não, na minha opinião, lembrando que não é uma indicação, uma recomendação. Hoje, nos valores, pelos motivos que eu falei, não investiria. Mas por que é a última vez que eu vou falar disso no quadro Fundo a Fundo? Eu comecei um novo quadro, já estou no segundo vídeo, um quadro onde eu invisto o meu dinheiro publicamente. Eu vou lá e compro fundos imobiliários, comprei um pouquinho de ações, estou colocando dinheiro em caixa também. Se você ainda não viu e gosta de ver essas coisas, gosta de saber onde é que a gente está investindo, dá uma olhada lá na playlist para você ficar atualizado. E aí, como eu já estou mostrando, como eu já estou fazendo os vídeos mostrando onde eu estou investindo, e todo o meu investimento agora vai ser feito nessa carteira, como se eu estivesse começando do zero, os meus investimentos, vai ser feito todo nessa carteira, então já estou mostrando lá onde é que eu estou investindo na prática, então vou parar de dizer se eu invisto ou não nos fundos, já vai estar lá publicamente para todo mundo saber. Então, se você ficou até aqui, não esquece realmente de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, comenta lá embaixo, hashtag até o fim, para eu entender se eu estou conseguindo trazer vocês até o fim do vídeo, se o conteúdo está ficando legal o suficiente para manter a atenção de vocês. Comenta alguma sugestão de vídeo que vocês queiram que eu traga aqui. Se quiser me seguir também lá no Instagram, estou falando sobre fundos imobiliários lá, eu vou deixar na descrição e também aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.